O movimento Diretas já marcou um período crucial na história do Brasil, clamando pelo retorno das eleições diretas para presidente em meados da década de 1980. Este movimento popular foi uma resposta à crescente insatisfação com o regime militar e à demanda por maior participação democrática. Entre 1983 e 1984, milhões de brasileiros foram às ruas para exigir o fim do regime militar e o direito inalienável de escolher seus próprios governantes. A mobilização foi massiva, abrangendo diversas cidades e camadas sociais, unindo o país em um clamor por democracia. Naquela época, o Brasil vivia sob uma ditadura militar iniciada em 1964, onde as eleições presidenciais eram indiretas, realizadas por um colégio eleitoral. Esse sistema impedia a escolha direta do presidente pela população, gerando um profundo descontentamento. A insatisfação popular com o regime crescia exponencialmente, impulsionada por crises econômicas severas e pela demanda urgente por redemocratização, que se intensificou a partir da década de 1970. A população ansiava por mudanças significativas e pelo fim da repressão. A Lei da Anistia de 1979 já havia sinalizado uma abertura política, mas a população ansiava por um passo muito maior e mais decisivo: as eleições diretas para presidente. Era o próximo estágio natural na busca pela plena democracia. O ponto central do movimento foi a Emenda Dante de Oliveira, proposta em 1983 pelo deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB-MS. Esta emenda se tornou o símbolo e o foco principal da luta pelas eleições diretas. Esta emenda propunha o restabelecimento das eleições diretas para presidente já em 1985, tornando-se o catalisador para a mobilização nacional e o epicentro das esperanças de milhões de brasileiros. A proposta acendeu a chama da esperança em todo o país. Comícios gigantescos reuniram milhões de pessoas em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, demonstrando a força e a união do povo. A magnitude desses eventos era sem precedentes na história do Brasil. Figuras políticas proeminentes como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola e Lula, além de artistas e intelectuais de renome, uniram-se à causa, emprestando suas vozes e influência ao movimento. Essa união de forças foi crucial para a visibilidade e o impacto do Diretas Já. Artistas populares como Chico Buarque, Milton Nascimento e Fafá de Belém animavam as multidões com suas canções e discursos, reforçando o clamor por eleições diretas e a esperança de um futuro democrático. A cultura e a arte foram ferramentas poderosas de mobilização. Apesar da imensa mobilização popular e do apoio generalizado, a Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso Nacional em 25 de abril de 1984. Este foi um momento de grande frustração para os defensores da democracia. A forte pressão do governo militar e a falta de apoio de alguns parlamentares, que cederam às pressões do regime, impediram que a emenda obtivesse o número necessário de votos para sua aprovação. A influência do regime ainda era muito forte. A derrota da emenda foi um golpe significativo, mas não desanimou o movimento, que continuou a exercer pressão pela redemocratização do país. A resiliência dos ativistas e da população foi notável, mantendo viva a chama da luta. Mesmo sem a aprovação imediata das eleições diretas, o Diretas já foi fundamental para o fim da ditadura militar, acelerando o processo de transição para a democracia. O movimento expôs a fragilidade do regime e a força da vontade popular. A mobilização popular e a pressão política contribuíram decisivamente para a eleição de Tancredo Neves, em 1985, pelo Colégio Eleitoral, marcando um passo importante na transição democrática. Sua eleição representou uma vitória indireta do movimento. Contudo, Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse, e José Sarney assumiu a presidência, iniciando o complexo e delicado processo de transição democrática. Este evento inesperado adicionou uma camada de incerteza ao futuro do país. O legado do movimento Diretas já é inegável e profundo, influenciando diretamente a elaboração da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. O espírito do movimento permeou a criação das novas leis democráticas. Esta Constituição garantiu o direito ao voto direto para presidente, consolidando o sistema democrático no país e assegurando que a voz do povo fosse ouvida nas urnas.
foi a concretização de um dos principais objetivos do Direta Já. Uma curiosidade interessante é que o slogan Direta Já foi criado pelo renomado jornalista e publicitário Washington Oliveto, tornando-se um ícone e um grito de guerra que ecoou por todo o Brasil. Sua simplicidade e força foram essenciais para a campanha. O movimento reuniu pessoas de diferentes ideologias políticas, classes sociais e regiões do país em torno de um objetivo comum e unificador: a redemocratização do Brasil. Essa união transcendeu barreiras e mostrou a força da sociedade civil. Os comícios das diretas já foram os maiores eventos populares da história do Brasil até então, demonstrando a força avassaladora da sociedade civil organizada e seu desejo por mudança. Milhões de vozes se uniram em um coro por liberdade. A campanha é considerada um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil no século XX, deixando um legado duradouro de participação cívica e luta pela democracia. Sua influência é sentida até os dias atuais na política brasileira. As diretas já despertaram a consciência política da população de forma sem precedentes e incentivaram a participação cidadã ativa na vida política brasileira, mostrando que o povo tem o poder de moldar seu próprio destino. Foi um divisor de águas na história da participação popular. Este movimento representou um momento de grande esperança e mobilização popular, pavimentando o caminho para a democracia plena que desfrutamos hoje. O Direta Já é um testemunho da capacidade do povo brasileiro de lutar por seus direitos e construir um futuro mais justo e livre.